Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade, com Luiz Saião. Olá para você que está acompanhando a partir de agora o programa Verdadeira Espiritualidade. Eu sou André Castilho e nós estamos aqui para, além de responder as suas perguntas, principalmente ter uma reflexão sobre relacionamento com Deus, sobre a vida que você tem e o que ela tem a ver com a Bíblia, o que isso tem a ver com a sua vivência diária. É um prazer ter a sua companhia. Ao meu lado, junto comigo aqui para apresentar o programa, a Renata Burjato. Olá, Renata, tudo bem? Tudo bom, André Castilho à vontade, Luiz Saião também seja bem-vindo aqui. E ao nosso lado, o professor Luiz Saião. Inclusive, como a gente tem gente até no Japão, a gente pode dar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um ohayou e um konbanwa ao mesmo tempo aí. Gente de toda parte, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês para pensar um pouquinho mais aí sobre verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade traz respostas para suas dúvidas. E vamos à primeira pergunta aqui da Francisca de Alta Floresta, no Mato Grosso. Ela diz a respeito de José, professor Saião. Ela fala: José saiu da terra de Canaã, logo que ele assumiu a governança do Egito. Depois mostra que José casou e depois não mostra mais nada sobre José. Nesse meio tempo, há alguma parte em que diz que José teve filhos, netos. Por que ficou muito tempo sem falar a respeito de José, esse importante personagem do livro de Gênesis? André, é muito importante a gente, quando vai ler o texto bíblico, entender que o autor ele não pretende escrever uma biografia da pessoa que está sendo considerada. O que o autor do texto apresenta para nós? São as referências da vida daquela pessoa que são importantes para a nossa verdadeira espiritualidade, para aquilo que faz sentido para a nossa vida, aquilo que tem a ver com a história da ação de Deus, né? Então, a gente não sabe muita coisa a respeito da vida de José, né? O destaque é feito para mostrar o momento em que José é fruto de uma crise familiar intensa, né, da família de Jacó, e ele então passa por um processo de muito sofrimento e injustiça. Esse processo é piorado quando ele chega no Egito, até que ele, né, depois de Deus ter trabalhado na vida dele por meio desse sofrimento, ele é colocado numa situação enaltecida, elaborada por Deus, né, para governar o Egito, e a gente vai ter referências limitadas, porque José, até por um simbolismo teológico de que o povo de Israel serviria de bênção para as nações que precisavam conhecer a Deus, ele vai se casar, né, lá no próprio Egito, né, com a filha lá do sacerdote Potífera, né, e os seus filhos vão ter essa origem egípcia, né, a esposa chama-se Azená ou Azenate, dependendo da tradução. E as referências elas são muito assim simples, limitadas, elas não detalham a vida porque não é objetivo do texto. A gente vai perceber, né, José no processo de redenção e salvação da própria família para a continuidade da ação de Deus, e depois no momento do desfecho da história, quando ele perdoa os irmãos, né, quando o pai dele um pouquinho antes morre, é sepultado, e depois quando ele é sepultado também, para mostrar que o texto destaca os pontos significativos para o nosso entendimento e conhecimento de como é que Deus trabalha na vida da gente, para que a gente desenvolva uma verdadeira espiritualidade. Nós comentamos aqui a respeito de José, professor Saião, e no final, até o que eu acho muito legal no caso de José, é que depois de sofrer tanto, ele olha para o seu próprio sofrimento de uma maneira positiva. Ele fala: olha, tudo isso aconteceu, fala para os irmãos dele, tudo isso aconteceu para que Deus abençoasse muita gente. Esse é uma maneira assim da gente perceber a nossa vida, às vezes quando a gente olha para trás, para os sofrimentos que nos acometem. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, André, quando a gente pensa em espiritualidade, normalmente as pessoas vão imaginar
que nós temos, de fato, que estabelecer uma lista de prescrições que nós devemos fazer ou seguir para alcançar essa espiritualidade. Falta, às vezes, a visão de que Deus está trabalhando e trabalha na vida da gente para isso. E por incrível que pareça, uma das coisas que a gente não consegue entender é exatamente por meio do sofrimento. O sofrimento é uma situação na vida que é muito importante porque dá uma consciência real para nós mesmos de quem nós somos. Ele estabelece de maneira concreta o que a gente chama da nossa consciência de fragilidade e de limitação. Quando você se enxerga direito, você começa a enxergar melhor o mundo onde você está inserido e tem condição de conhecer Deus melhor. Só que o sofrimento é um momento de decisão, né? Você vai entender ele como? Ele é fruto do acaso, ele é fruto das burradas minhas e agora eu estou pagando por isso, ou existe de fato um Deus soberano que age fazendo isso ou permitindo isso para que dessa maneira um tanto quanto estranha a gente tenha aprendido grande lição. É como eu gosto de dizer, é um pai que leva um menino de 5 anos para tomar injeção na farmácia, né? Nunca que o menino vai entender que o pai está mostrando um amor para ele naquele momento. Depois que ele crescer, ele vai olhar, puxa, aquilo foi importante. Então, quando a gente olha o sofrimento já sarado do egocentrismo que nos atinge, a gente olha para trás e fala, puxa, tudo isso foi importante para que acontecesse a coisa mais importante, que a minha vida fosse uma fonte de bênção para mudar a vida dos outros. E então o meu sofrimento, de certa forma, antecipando o Novo Testamento, redime, tira o sofrimento de muita gente, que foi o que acontece com José. É muito legal pensar na sintonia com esse texto. A verdadeira espiritualidade traz respostas para suas dúvidas. O Raimundo, de Redenção no Pará, pergunta sobre Mateus 19. Ele quer entender melhor o que a Bíblia diz sobre divórcio e separação. Professor Saião. Pois é, André, vamos lá. Claro que isso é um assunto mais amplo, né, que envolve questão teológica, envolve, né, a questão de compreensão dos textos, mas tem muito a ver com espiritualidade, sim, André. Por quê? De fato, toda a ênfase, direção, abordagem da Bíblia é que o casamento é uma aliança que perante Deus é vista como permanente, né? O que Deus une, ninguém deve separar. Então, toda a nossa proposta, a nossa, vamos dizer, direção nesse sentido é de valorizar essa realidade, né, que é apresentado claramente no Novo Testamento. Então, o que a gente pode dizer como ponto de partida? Se alguém está sintonizado com uma verdadeira espiritualidade, ele nunca deve preferir o divórcio como solução para os conflitos relacionais que existem em qualquer casamento. No entanto, André, há situações um pouquinho mais complexas, né? Essa é o que a gente pode chamar da perspectiva geral de entender a realidade e que deve nos orientar. Mas há casos, por exemplo, de pessoas que estão casadas e uma das partes não tem qualquer sintonia com a verdadeira espiritualidade, rompeu totalmente. Então, por exemplo, a pessoa está casada com outro e o outro resolve viver uma vida promíscua, assumida, e não quer deixar essa vida promíscua, não quer se arrepender. Ou há casos em que o risco de vida da pessoa que está nesse processo, né, existe em função de um desequilíbrio pessoal muito intenso. Então, quando nós temos casos extremos em que a convivência pode ser pior, nesse caso a gente faz o que a gente chama de uma escolha de um mal menor. O divórcio não é uma solução, mas é um remédio amargo para uma solução de uma situação que ainda insustentável será pior. Por exemplo, uma pessoa que vive com alguém promíscuo, na verdade ele está vivendo num ambiente poligâmico, né? Então ele prefere abrir mão dessa situação em função de uma situação de caos, né? Mas isso, de fato, só num caso em que a atitude do outro cônjuge rompe completamente essa aliança. Este é o programa A Verdadeira Espiritualidade. Vamos responder uma última pergunta, professor Saião, do Josias de Itararé, São Paulo. Ele quer entender a expressão uma só carne, que está lá em Mateus 19, de 5 a 6.
Então, essa expressão uma só carne é uma expressão extremamente profunda e difícil da gente, vamos dizer, definir na sua totalidade. Essa expressão significa que mediante um casamento, uma união entre duas pessoas, existe uma unidade completa, existe uma unidade total que envolve aspectos pessoais, relacionais, espirituais e físicos. Provavelmente, agora uma questão aqui mais de foco interpretativo, a Bíblia usa essa expressão uma só carne porque a maneira hebraica de abordar a realidade ela é bastante concreta. E como a consumação de uma união se dá por um envolvimento que estabelece inclusive a relação pessoal que é íntima e também física, então essa expressão, vamos dizer, culmina, fecha, né, todo esse processo por meio dessa relação concreta compatível com a maneira hebraica de descrever a realidade. Mas é claro que esse uma só carne envolve muito mais do que um mero aspecto físico. Por isso que assim, a sexualidade não é brincadeira, no sentido que quando a pessoa tem um envolvimento com o outro, ele acha que é só uma coisa que não tem nada a ver. O envolvimento pessoal, emocional, espiritual é profundo e essa unidade precisa ser entendida do ponto de vista da sua complexidade, profundidade e até santidade e espiritualidade. Programa de hoje com Luiz Saião, Renata Burjato, eu, André Castilho e apoio técnico de Paulo Batista. Agradecemos a sua audiência neste momento ao vivo. Professor Saião, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, André, muito agradecido, Renata, e que Deus nos abençoe a nós e a todos os nossos ouvintes nessa sintonia com a verdadeira espiritualidade. Vamos a uma reflexão. O livro de Salmos traz a verdadeira espiritualidade. A partir de agora vamos continuar pensando em verdadeira espiritualidade. Como você tem acompanhado, nós temos refletido sobre a espiritualidade profunda dos Salmos. E hoje vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo 22, que é aí a base da nossa reflexão do dia de hoje. Quando a gente pensa em espiritualidade, geralmente louvor, adoração, oração, tudo que envolve isso parece estar bastante carregado de palavras, de som e até mesmo de barulho. Hoje mesmo nós temos em nossa realidade uma espiritualidade muito ruidosa, muito assim presente, cheia de luzes e profundamente triunfante. Mas nem sempre é assim. Interessante que uma das coisas que vai aparecer nos Salmos, vai aparecer na Bíblia, em muitos lugares é algo difícil de entender à primeira vista, chamado o silêncio de Deus. O que quer dizer isso? Que ao contrário do que a mente mais racional e segura e manipuladora e definidora da realidade possa pensar, em muitas situações a Bíblia vai nos mostrar que Deus é um Deus que se ausenta, se distancia, que permanece em silêncio na construção de um relacionamento vivo, profundo e real com o ser humano. É difícil a gente entender a razão disso, mas a gente pode pensar um pouquinho no paralelo da relação que nós temos com as pessoas que nós amamos, né? Você já experimentou ficar um tempo longe de uma pessoa muito amada, como o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe? Quando a gente reencontra, né, aquele processo de distância, de saudade, tem um impacto tão profundo, né? Assim como a criança que passou o dia longe e vê o pai e a mãe chegando, aquele período de distância, de silêncio, parece especialmente, vamos dizer, preparador para o momento do grande encontro. Então Deus parece que de vez em quando, vamos assim dizer, ele vai dar uma volta, né? Ele vai em algum lugar e a gente fica procurando e não encontra. E essa experiência
de distanciamento produzia naquele coração que orava uma espécie de oração do abandono, oração de quem se sentia distanciado e não entendia o que estava acontecendo. O Salmo 22 tem essa dimensão individual e mais profunda, porque também é um rei davídico que estava ali cumprindo, vamos dizer, a direção de Deus para a nação e se sente assim. O que vai aparecer no Salmo? Ele vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti, foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo, caçoam de mim. Todos os que me veem balançando a cabeça lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. É interessante perceber aqui a intensidade da sensação de abandono e o silêncio de Deus. Deus que se revela pela sua palavra e se revela pelo seu silêncio também. O salmista apropria-se de Deus chamando de meu Deus, uma coisa que não é tão comum assim na realidade da antiga aliança. Por que me abandonaste? Ele se sente longe, um clamor que apresenta que não é respondido. Ele faz o contraste da experiência da fé do povo no passado e o que ele está enfrentando. O seu sentimento de abandono e quase que depressivo leva a dizer que ele é verme, não homem. E esse abandono não é só no nível pessoal, individual, existencial, ele tem a sua decorrência social, de modo que ele é objeto de desprezo, todos o humilham e ele se sente cercado por touros, como um leão voraz, os inimigos os estão atacando, ele se sente cercados por cães, por homens maus que estão aí dividindo as suas roupas, e ele pede que Deus faça alguma coisa porque o seu sofrimento é simplesmente insuportável. Pois é, meu querido amigo, minha prezada amiga, quantas vezes a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus passa por um deserto, por um sentimento de distância, por um sentimento de silêncio. Você já não experimentou isso? É difícil até falar isso com as outras pessoas, né? A gente está num momento assim que não dá vontade de fazer nada, a gente se sente abandonado, parece que a oração não passa nem do teto, nem do céu da boca, para dizer a verdade. Parece que Deus foi embora. Veja que coisa interessante. Isso é tão real que a própria palavra de Deus descreve os detalhes dessa caminhada de silêncio. Agora, o que é impressionante nisso? Preste bem atenção, porque isso é muito importante. A profundidade desse tipo de experiência é tão valiosa, é tão significativa, que exatamente esse salmo que vai ser relacionado diretamente com a experiência de Jesus. Salmo 22 é o salmo mais messiânico que a gente encontra em diversas passagens que se repetem, ligadas diretamente à experiência de Jesus. Teve alguém que experimentou a distância, o silêncio e esse abandono de Deus, foi o Messias sofredor, que é o nosso Salvador, que mostra para nós esse mistério da soberania divina, essa realidade que as mentes exigentes, antropocêntricas, racionalistas e centradas no poder humano nunca conseguem entender, e só o coração humilde, trabalhado por Deus, que vai colocando a pessoa no lugar que Deus deseja, pode, ali no fundo da alma, aguardar com uma expectativa de fé misturada com lamento, dor e angústia, e entender de alguma forma que Deus trabalha no momento
do silêncio e do sofrimento. É interessante pensar sobre isso, porque parece um momento de noite da alma, uma madrugada demorada, uma madrugada que um vigia espera o alvorecer que demora. E quem conhece a experiência noturna sabe muito bem que o momento mais escuro da noite é o momento que exatamente antecede o nascer do sol. Por isso que talvez seja essa a razão, porque de repente, quando você está no Salmo, onde há essa angústia, esse sofrimento, de repente, quanto menos a gente espera, o sol vai nascer. O sol da presença de Deus nascerá no seu coração, que sofre, angustiado, dolorido, sentindo saudades de Deus, da presença do Pai, a voz que quebrará o silêncio, que acalmará o nosso coração. De repente o sol surge quando nós lemos o verso 22. O salmista parece que viu os primeiros raios surgindo atrás da montanha. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. E ele prossegue dizendo, no verso 25, detivem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. E prossegue no verso 27, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Os ricos se banquetearão, eles vão se ajoelhar diante dele, todos aqueles que descem ao pó. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Assim como a trajetória do Messias Salvador surge com uma realidade de um sofrimento de distância, abandono e solidão, que é como uma semente que nasce, como o raio de sol que surge e frutifica em bênção para a pessoa, para o indivíduo, para a comunidade, para o mundo, para todo o planeta, com a grande vitória que abençoa todos os povos e oprimidos da terra. Da mesma maneira, o sol nasce na experiência do nosso coração. Não dá para entender, a gente não sabe. Mas Deus conhece a caminhada do seu coração, Deus conhece as lutas, as suas necessidades, e por alguma razão, de vez em quando ele vai embora. Ele fica quieto, ele fica em silêncio, e você se remói, você não entende, você reclama, você chora, e é muito importante todo esse lamento, essa espécie de protesto pela ausência divina. A grande verdade é que isso vai construindo algo que a gente não consegue ver, não consegue entender. E ninguém que não tenha passado por angústia, dor, abandono e sofrimento, e que depois da experiência mais escura da noite, vê o sol raiar e começa de repente a proclamar, a cantar, a comemorar, a glorificar a Deus pela sua vitória. Ninguém jamais experimentará verdadeira espiritualidade sem caminhar pela jornada da angústia, do abandono e do silêncio que Deus muitas vezes faz questão de tornar real em nossa vida. Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626 970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.